Oi, a gente vai deixar lá o Tarzan, né? No vídeo passado, o Tarzan não, a Jane e o Cleito e o Turan lá no barco, lá quase morrendo naquela disputa toda. Vamos voltar pro Tarzan agora. Bom, depois que eles venceram a batalha, tudo, o Tarzan tinha prometido para os Maniuemas que os levaria de volta e teve toda a festa, toda a comemoração, ok, todo mundo tal. E pronto, foram levar os Maniuema de volta. Deixaram eles na fronteira do território da tribo e avisaram: ó, se vocês voltarem, o bicho vai pegar e dessa vez pega feio. Eles, não, pelo amor de Deus, voltar, a gente não quer saber. Esse cara é muito estranho, porque é um homem branco, mas comporta-se muitas vezes como um animal, né? Ficaram meio assim, acharam melhor deixar ele pra lá mesmo. Aí eles voltaram e aquela semana foi uma semana muito carregada de coisa, porque tinha que reconstruir a aldeia, tinha uma porção de coisa para fazer, para acertar, para arrumar. E o Tarzan, então, ficou fazendo essas coisas, ajudando todo mundo, mas na cabeça dele, a história da Cidade do Ouro ficou. Até que quando estava tudo mais ou menos ajeitado, ele chamou os guerreiros e falou: gente, olha, eu vou. Se alguém quiser ir comigo, beleza. Se não quiser, também não tem problema. Ele falou, mas eu vou atrás da Cidade do Ouro que o chefe Waziri havia dito. Eu contado a história e tal. Eu vou lá, eu quero ver. Nem ele, na verdade, sabia muito bem porque que ele queria ver. Porque ele queria ficar lá na selva. E o ouro ali, para aquela aldeia, para aquele pessoal na selva, não fazia diferença nenhuma. Em compensação, ele tinha ficado com as coisas da civilização onde o ouro era fundamental, importante, dava prestígio, poder e tudo mais. Ele veio com um pé cá, um pé lá, né, na civilização ou na selva, mas ele resolveu ir. Foi, 50 guerreiros foram com ele, inclusive o Basuri. Aí foram seguindo o caminho que o chefe havia dito, né? Subiram montanha, encontraram um riacho, depois que se uniu ao rio, aí depois saíram no outro riacho, subiram outra montanha, assim foi, levaram 25 dias nessa caminhada até que eles chegaram no topo de uma colina, né, de um morro mesmo, vai? E de lá eles avistaram a cidade. Lá no fundo, montanhas enormes. Lá para trás, a planície de onde eles vieram, fechada por montanhas bem menores que as que estavam à frente. E ali embaixo o vale com a cidade. A cidade estava. O sol estava se pondo ali, estava batendo uns reflexos, então uns brilhos amarelos, vermelhos, tal. Ficou todo mundo super empolgado. Aí eles resolveram descer rapidinho ali, porque era fácil de descer, né? E para baixo tudo Santo Ajuda. Desceram e resolveram acampar ali. E o Tarzan foi dormir pensando na Cidade de Ouro, que devia ser maravilhosa, aquelas avenidas enormes, cheias de gente muito bem adornada, gente interessante, né? Ele ficou pensando naquilo, acabaram dormindo e no dia seguinte levantaram mega cedinho, assim, o sol estava só deixando o céu pálido ainda não tinha nem surgido no horizonte, eles seguiram caminho para a cidade. Aí quando eles chegaram, eles viram que a cidade na verdade estava em ruínas, tinha assim uma muralha enorme de mais de 15 metros de altura, mas estava completamente abandonada. Aí, bom, vamos procurar um jeito de entrar. Eles circundaram toda a muralha até que o Tarzan encontrou umas pedras, uma parte do muro assim meio quebrado, meio derrubado, e ele conseguiu se enfiar ali e tal e passou. Ele passou todo mundo. Deram num pátio grande, mas com uma segunda muralha. Nessa segunda muralha tinha umas ameias de defesa, umas coisas assim, né, umas torres, mas não tinha ninguém, aparentemente. Aí eles ouviram um grito,
uma nota alta, assim, que foi morrendo, 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 parecia que terminou num lamento. Aí os eles ficaram super assustados e falaram, olha, melhor a gente não entrar. Essa cidade é protegida pelos mortos, isso deve ser os mortos da cidade. Né? As assombrações são muito perigosas, vamos voltar. Mas o Tarzan falou, mas que mané morto? Não, eu vou. Ele falou, vocês querem voltar, vocês voltam, eu vou. Aí olhou um pra cara do outro, tipo, ué, né? Bom, se ele vai, né? Vamos também. Aí ele achou também uma passagem na segunda muralha e passou. Aí quando ele passou, ele deu na cidade mesmo. Era uma cidade enorme, com prédios assim construídos dos dois lados de uma alameda gigantesca de pedra. E ele olhou assim, era tudo granito, né? E olhou assim algumas casas, tudo caído. E eles olham, olham assim, e começam a ter a sensação de que eles estão sendo vigiados. Mas procura de cá, procura de lá, olha para cima, olha para baixo e não conseguem ver nada, nem o Tarzan. Mas eles sentem que existe alguma presença ali. Aí, bem em frente da Alameda, a Alameda terminava num prédio que estava mais conservado. Aquele prédio estava bem bonito. O prédio tinha umas torres, assim, de mármore e uma cúpula enorme, um domo gigantesco, assim, que parecia de ouro, né? Aí o Tarzan fala, vamos lá, né? Aí quando eles estão caminhando em direção a esse prédio, eles ouvem de novo o grito. Aí todo mundo para, tá? Aí, você acha que é bom ir mesmo? Tá? Ele fala, não, gente, vamos! O que pode acontecer? Vamos! Aí eles vão, né? Mas alguns homens já começam a ficar mais para trás, tipo, qualquer coisa eu corro daqui mesmo, entendeu? Aí foram indo. Aí entraram no prédio. Aí quando eles entraram, o prédio era maravilhoso, maravilhoso. E as paredes assim eram adornadas com umas placas de ouro, cheias de hieróglifos representando homens e feras, né? Mas assim, uns homens um pouco diferentes. Até o Tarzan acaba lembrando que quando ele estava em Paris, ele viu num livro lá na biblioteca que houve, né, que havia suspeita, tal, aquela coisa toda, de que no interior do continente africano, uma civilização de homens brancos havia existido lá. E ele fica, será que é essa civilização? E nesse livro falava de muito ouro, muita coisa assim. Será que eu achei a cidade perdida? Pode ser, né? Aí ele fica mega empolgado, né? E aí ele continua andando, abre uma porta, entra. E cada vez que eles entram num outro recinto, aquele grito vem de novo. Aí alguns ele percebe que os homens estão com muito medo. Ele fala, olha gente, se vocês quiserem esperar lá fora, pode ir, pode voltar pro sol, pra mim não tem problema. Aí o pessoal dá uma debandada, fica o basule, mas alguns, né? E até que eles chegam numa porta que tá bem fechada. Aí quando o Tarzan vai empurrar aquela porta, o grito se faz ali, parece que tá ali pertinho deles, aí o Basuli fala, tá, fui. E aí ele vai, o resto do Tarzan fica sozinho. Aí o Tarzan fica esperando, né, ele tá lá com a lança dele, com a faca, fica esperando pra ver se alguém ataca. Ninguém ataca. Ele vai e empurra a porta. Ele encosta o ombro na porta pra empurrar, o grito aparece. Ele fala, não querem que eu entre aqui. Ele falou, provavelmente o tesouro tá aqui. Não quero nem saber, eu vou entrar. Aí ele vai, empurra até que a porta cede. A porta abre. Abre, mas tá tão escuro lá dentro, ele não enxerga nada. Ele pega a lança dele e usa pra tatear o chão, né? Como se fosse uma bengala. Ele vai tateando o chão, assim, pra sentir, né? O que tinha ali. De repente é um buraco, um degrau, sei lá. Aí quando ele entra um pouco, a porta fecha atrás dele. Pá! Aí ele tá sem enxergar nada, de repente ele sente assim um monte de mãos em cima dele, tentando pegar. E ele luta, ele dá facada, ele chuta, ele morde, ele é um cara mega forte, ele sente que ele tá quebrando ossos, que ele tá mordendo, que ele tá tirando coisas com sangue, mas
Ele não consegue enxergar contra quem ele tá lutando. Aí ele luta, mas era muita gente. Saiu uma mão, entrava a outra, né? Até que ele é dominado e amarram as mãos e os pés dele junto. E ele é carregado, aí abre de repente uma outra porta e que vai dar num pátio. Aí ele olha assim os captores dele. Ele acha que é tão estranho, porque os captores são brancos, eles têm a pele branca, eles não são negros, mas eles não são, assim, homens como Tarzan, como os brancos que ele estava acostumado. O que dava para ver da pele, dava para ver que era uma pele clara. Mas eles eram tão peludos, o cabelo nascia assim, logo depois daquelas sobrancelhas grossas, assim, aquelas sobrancelhas lá taturana, né? O cabelo nascia, barba, tudo fechado, juntando no peito, aquela pelaiada toda, uns braços longos, umas pernas curtinhas e meio arqueadinhas, assim, musculosos, bem fortes, atarracados, assim, sabe, não dava nem pra ver direito a boca, aquela mistura de barba, bigode, né, e pelo, cabelo, aquela coisa assim, bem, e ele olha, né, os caras baixinhos, assim, ele fala, meu Deus do céu, quem são esses caras, né? E aí ele começa a experimentar as cordas, assim, eles largam ele no chão, ele começa a experimentar as cordas. E ele falava, bom, eu consigo arrebentar essas cordas, mas é melhor não agora, porque se eu tentar arrebentar agora, eu vou me ferrar, né? Porque vai cair todo mundo de volta em cima de mim. Vou esperar uma oportunidade. E largam ele lá no pátio. E ele olha assim, ele tá num ambiente que é circular, com muros altos e prédios e tudo. Ele consegue ver uma parte do céu e ele consegue ver assim umas árvores, né, uns galhos de árvore, mas ele não sabe dizer muito bem se aquilo está do lado de dentro daquele prédio, se está do lado de fora. Não dá para ele identificar muito bem, até pela posição que ele está amarrado. Aí ele começa a testar aquilo, né? Vai assim, meio devagarzinho com aquele negócio. De repente, o sol fica a pino, né? Bem em cima e o raio de sol cai bem em cima dele, ali no meio do pátio. É meio-dia. Aí ele tinha umas galerias assim, que ele ficava vendo uns olhinhos, né, em volta. De repente some todos aqueles olhinhos e aí é todo mundo lá pra baixo. Aí os caras começam a cantar numa língua que não dá pra entender nada, uma coisa meio cultural, sei lá. Aí, daí com uns porretes enormes na mão, uns porretes grossos assim, tipo aquelas clavas, né, de Homem das Cavernas, né? Aí dançando aquilo de um jeito solene, né? E dançando, cantando, batendo aquilo assim no chão, não sei o que, e vai e volta, tal, uma dança. E ele falou, não, mas acho que aqui a coisa vai pegar, né? Aí, de repente, eles param todos, vã! E vai todo mundo pra cima do Tarzan de porrete levantado. Aí, na hora que ele, Tarzan fala, ferrou, aparece um vulto de mulher, né? Aparece assim, ele consegue ver que é uma mulher com um porrete daqueles, mas todinho de ouro. E ela começa a bater nos caras, assim. Pá, 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 e aí eles debandam. E o Tarzan ficou olhando e aguardando o que vai acontecer. Que nem a gente.